Libere sua criatividade inata. Faça com que cada pensamento e cada fato que chega à sua mente lhe proporcione algum lucro. Faça com que trabalhe e produza para você. Não pense nas coisas como são, mas como podem ser. Não se limite a sonhar. Cree. Robert Collier. Tony Buzan é um especialista em cérebros. Foi presidente da Mensa, organização que só admite pessoas com desempenho entre os 2% melhores em testes de QI, além de autor de vários livros sobre criatividade, aprendizado e inteligência. Segundo ele, e de acordo também com muitas outras autoridades neste campo, o potencial mental das pessoas comuns é praticamente ilimitado e se mantém, em grande parte, inexplorado. Seu neocórtex, a parte pensante de seu cérebro, tem aproximadamente 100 bilhões de células ou neurônios. Cada uma dessas células se eriça como um porco-espinho com 20 mil gânglios ou fibras que a ligam a outras células cerebrais. Essas células estão, por sua vez, ligadas e interconectadas a milhares e milhões de outras células, como uma gigantesca rede elétrica que ilumina e fornece energia a uma grande cidade. Cada célula e cada conexão contém um elemento de energia ou informação mental que se encontra disponível para qualquer outra célula. Isso significa que a complexidade de seu cérebro transcende nossa própria imaginação. Segundo Tony Buzan e outros especialistas em cérebro, o número de combinações e permutas de conexões cerebrais de que dispomos é maior que o número de moléculas existentes no universo conhecido. Seria equivalente ao número 1 seguido de 8 páginas de zeros, linha após linha e página após página. Uma gigantesca capacidade e potencial. Como já dissemos anteriormente, as pessoas usam, em média, de 1% a 2% de sua capacidade cerebral em 100% de seu funcionamento na vida e no trabalho. O resto configura uma capacidade potencial que raramente é explorada ou usada para qualquer finalidade. A maioria das pessoas vai para o túmulo com sua música aprisionada dentro de si. Você não precisa fazer nenhum milagre para conseguir resultados espetaculares na sua vida. Precisa apenas utilizar um pouco mais do que usa hoje do poder de seu cérebro. Esta pequena melhora em sua capacidade de pensar pode mudar tão profundamente a sua vida que não só você como as pessoas que o cercam ficarão espantadas com o que poderá conseguir nos meses e anos vindouros. Segundo pesquisa realizada na Rússia há alguns anos, pelo professor Sergei Efremov, se você fosse capaz de usar apenas 50% de sua capacidade mental, poderia concluir doutorados em uma dezena de universidades, aprender uma dezena de línguas com facilidade e memorizar os 22 volumes da Enciclopédia Britânica. Duplicar sua renda. Se você utiliza atualmente apenas 2% de seu potencial mental e poderia elevar este índice para 4%, significa que seria capaz de duplicar sua renda, disparar em sua profissão, chegar ao topo de seu ramo de atividade e transformar sua vida. Se pudesse usar 5%, 6% ou 7% do seu potencial, passaria a atuar em um nível que deixaria abismados a você mesmo e a todos que o cercam. Já foi estimado que nem mesmo Albert Einstein jamais chegou a utilizar mais de 10% a 15% de seu potencial mental quando no auge de suas capacidades, e ainda assim, ele foi considerado um dos maiores gênios que jamais existiu. A criatividade é uma capacidade natural. Nada menos que 95% das crianças submetidas a testes entre as idades de 13 e 5 anos são consideradas altamente criativas. Das mesmas crianças, submetidas a novos testes na adolescência, apenas 5% são consideradas altamente criativas. O que aconteceu nesse ínterim? Ao longo de seu processo de escolarização, elas aprenderam a se conformar, aprenderam a não desafiar o professor nem a aparecer com ideias estranhas. Em seu esforço por serem amadas e aceitas pelos colegas, deixaram que sua criatividade fosse se apagando, como uma chama sem combustível. A parte boa de tudo isso é que a criatividade é uma capacidade natural e normal, possuída em quantidade por praticamente todo mundo. Ela é inata, é parte integrante de nossa estrutura genética, uma faculdade tipicamente humana. Todo mundo é criativo. Nada menos que 95% da população tem a capacidade de funcionar em níveis excepcionais,
quando não de geniais, na situação e nas circunstâncias adequadas. Use-a ou perca-a. Mas a sua criatividade é como um músculo. Se não usá-la, ela se atrofia. Exatamente como acontece com qualquer músculo. Se você não exercita sua criatividade nem a força periodicamente, ela se torna fraca e ineficiente. Sua capacidade de gerar ideias deve ser constantemente utilizada para se manter em ótimas condições. Felizmente, você pode, a qualquer momento, começar a explorar sua criatividade e a usá-la em um nível mais elevado. Pode, inclusive, começar a ativar mais neurônios e dendritos em seu cérebro, criando um número cada vez maior de conexões e interconexões. Cada vez que você utiliza mais o poder de seu cérebro, torna-se ainda mais capaz de pensar melhor e com maior clareza. As ideias são a nova fonte de riqueza. Vivemos, hoje, na era da informação. Pelo resto de sua vida, as ideias serão a principal fonte de novas riquezas. As ideias contêm as chaves para a solução de qualquer problema. São as ferramentas mais importantes para alcançar qualquer meta. E como a sua capacidade de gerar novas ideias é praticamente ilimitada, também é ilimitada a sua capacidade de alcançar qualquer meta que estabeleça para si mesmo. Toda a riqueza provém do valor agregado, do fato de se conseguir produzir mais, melhor, mais depressa, com maior facilidade e a menor preço que qualquer outro. Uma excelente ideia para agregar valor é tudo de que você precisa para começar uma fortuna. Quando tem metas claras, escritas e reescritas, visualizadas e emocionalmente processadas, você ativa seu consciente, seu subconsciente e seu superconsciente no sentido de gerar um fluxo contínuo de novas ideias para a consecução de metas. Resolva qualquer problema. Não há problema que você não possa resolver, obstáculo que não possa superar nem meta que não possa alcançar explorando sua mente criativa tal como é atualmente. Você dispõe, hoje mesmo, de muito mais inteligência e potencial mental do que seria capaz de usar, ainda que vivesse 100 anos. O fato de não ter recorrido, até hoje, a todos os seus poderes mentais não significa que não possa começar a utilizá-los a partir de hoje. O preparo físico e o preparo mental são muito semelhantes sob certos aspectos. Se quiser se sentir fisicamente preparado, você precisa se exercitar. Se quiser fortalecer os músculos, terá de bombear ferro e injetar sangue novo neles, fazendo força com halteres e barras. Quanto mais força fizer com os seus músculos, mais fortes eles se tornarão com o tempo. Com sua mente as coisas são muito parecidas. Para fortalecer seus músculos mentais, você precisa bombear ferro mental. Terá de forçar e puxar por seu cérebro, concentrando todas as suas energias mentais no empenho de criar ideias e soluções e de resolver problemas no caminho que conduz às suas metas. Pratique regularmente a ginástica mental. A mais poderosa técnica para melhorar sua inteligência e aumentar sua criatividade consiste no que costumo chamar de ginástica mental. Seu funcionamento é simples. Os resultados que alcançará serão tão espantosos que poderão mudar a sua vida. Você começa este processo de ginástica mental com uma folha de papel em branco. No alto da página, escreve sua meta ou problema em forma de pergunta. Quanto mais simples e específica a pergunta, maior será a qualidade das respostas que será capaz de dar. Por exemplo, em vez de escrever uma pergunta do tipo como posso ganhar mais dinheiro, você escreveria: como poderei dobrar a minha renda nos próximos 24 meses? Melhor ainda, se você está ganhando atualmente $50.000 por ano, sua pergunta poderia ser: como poderei ganhar $100.000 por ano até 31 de dezembro de tal ano? Todas as suas respostas devem ser escritas de acordo com a fórmula dos 3P. Devem ser pessoais, positivas e no tempo presente. Em outras palavras, suas respostas devem ser escritas como afirmações ou instruções de seu consciente a seu subconsciente. Muitas vezes, você esquecerá rapidamente as respostas que tiver anotado nessa folha de papel, até que um dia, mais tarde, em consequência do funcionamento do superconsciente, atrairá para sua vida uma oportunidade capaz de colocar uma de suas respostas em ação. Dominando o método. Uma vez que tenha escrito sua pergunta no alto da página,
Discipline-se para produzir pelo menos 20 respostas. Você pode escrever mais de 20 respostas a essa pergunta, mas neste exercício é essencial que estabeleça uma meta de pelo menos 20. As primeiras 3 a 5 respostas serão fáceis. Logo lhe ocorrerão respostas como trabalhe mais, comece mais cedo e fique até mais tarde. Dedique-se a tarefas de mais valor. Suas 5 respostas seguintes serão mais difíceis. Você terá de pensar muito e cavar fundo para descobrir maneiras menos óbvias e mais criativas de responder a sua pergunta. As mais difíceis, no entanto, serão as 10 últimas respostas. Muitas pessoas acham esta parte do exercício tão difícil que ficam com um branco mental. Os olhos ficam vidrados. Sentem como se a cabeça estivesse leve por causa do influxo de sangue que ocorre no cérebro quando dão início a este processo de bombear ferro mental. Entretanto, por mais tempo que leve, sobretudo nas primeiras vezes em que praticar este exercício, discipline-se para continuar escrevendo até conseguir pelo menos 20 respostas. Às vezes, a resposta será aquela que permite dar um salto qualitativo, fazendo com que economize milhares de dólares e muitas horas de trabalho duro. Muitas vezes, sua última resposta é uma ideia inspirada que muda sua vida e sua carreira. Escolha uma ação. Tendo enunciado pelo menos 20 respostas, volte à sua lista e examine-as. Escolha, então, pelo menos uma ação que você pode realizar imediatamente para começar a se mover com mais rapidez em direção à sua meta ou à solução do problema. Você pode multiplicar a eficácia deste processo escolhendo a melhor resposta de sua primeira lista de 20 e reescrevendo-a no alto de uma nova folha de papel em forma de pergunta. Tente, então, encontrar mais 20 respostas para esta pergunta. Este exercício combinatório vai acelerar sua mente, como se estivesse pisando no acelerador de um carro em ponto morto. Sua mente vai dançar e reluzir com a energia mental e fervilhar de ideias, como as luzes de uma árvore de Natal. Por exemplo, sua primeira pergunta pode ser: como eu poderia dobrar minha renda para fazê-la chegar a $100 mil nos próximos 24 meses? Uma de suas respostas pode ser: trabalhando 2 horas a mais todos os dias. Você pode, então, transferir esta resposta para uma outra folha de papel, formulando-a como pergunta: o que posso fazer para conseguir mais 2 horas produtivas todos os dias? Comece, então, a escrever 20 coisas que pode fazer para poupar tempo, ganhar tempo e dedicar mais 2 horas por dia ao trabalho produtivo. Qualquer que seja a resposta escolhida, ponha em ação imediatamente. Faça alguma coisa. Faça qualquer coisa. Quanto mais rapidamente você começar a agir com base neste exercício, maior e mais continuado será o fluxo de ideias ao longo do dia. Se você gerar essas ideias e não fizer nada a respeito, o fluxo criativo diminuirá e acabará secando. Utilize a ginástica mental para cada meta. O melhor momento para fazer este exercício é logo ao acordar, depois de reescrever suas metas em seu caderno de espiral. Toda manhã, você pode escolher uma determinada meta, reescrevê-la em forma de pergunta e gerar 20 respostas. Pode, então, aplicar imediatamente uma de suas respostas. Você pode fazer este exercício repetidas vezes para a mesma meta, se ela for muito ambiciosa e importante. Não se preocupe se estiver escrevendo sempre as mesmas respostas. Quanto mais praticar este exercício, mais provável será que desencadeie ideias completamente inesperadas de avanço e progresso. Podem ser necessários vários dias ou mesmo semanas de trabalho até que sobrevenha um arroubo de inspiração. Você deve ser paciente e determinado. Ele chegará. O poder cumulativo da geração de ideias. Imagine que fosse fazer este exercício todas as manhãs, 5 dias por semana, tirando os fins de semana para descansar o cérebro. Fazendo este exercício 5 dias por semana, você geraria 100 ideias por semana. Praticando 50 semanas por ano, estaria gerando 5.000 ideias ao longo dos próximos 12 meses. E você nem precisa pensar durante as férias. Se passasse, então, aplicar uma nova ideia por dia para ajudá-lo a se aproximar mais rapidamente de suas metas, teríamos uma ideia por dia, multiplicada por 5 dias por semana,
multiplicados por 50 semanas por ano. O total seria de 250 novas ideias por ano a serem aplicadas em sua vida. Mas eis aqui uma pergunta. Você acha que este exercício, feito com regularidade, teria impacto em sua vida e em seu futuro? Em um mundo em que a maioria das pessoas tem muito poucas ideias ao longo de um ano inteiro, você considera que este exercício lhe daria alguma vantagem em seu campo de atuação? Você acredita que, se o fizesse todos os dias, logo se tornaria rico e bem-sucedido em qualquer coisa que se dedicasse? Acho que a resposta é perfeitamente clara. Uma boa ideia pode economizar anos de trabalho duro ou milhares de dólares. Uma multiplicidade de boas ideias, uma atrás da outra, uma se desdobrando da outra, será capaz de torná-lo rico, feliz e bem-sucedido, praticamente sem possibilidade de erro. Concentre-se na solução. Como já disse anteriormente, as pessoas de sucesso estão sempre intensamente orientadas para soluções. O fato é que a vida é uma contínua sucessão de problemas e dificuldades sem fim. Este caudal de problemas só é eventualmente interrompido por ocasionais crises, que, por sua vez, fazem com que os problemas pareçam pequenos. Com efeito, se você leva uma vida muito ocupada, provavelmente passará por uma crise a cada 2 ou 3 meses ao longo de sua vida. Serão crises de negócios, de família, financeiras, de saúde e outras. Os problemas e as crises nunca param. Estão sempre voltando, como as ondas do mar. O único aspecto que você pode controlar são as suas reações a esses problemas e crises. E é aí que reside a chave de seu sucesso. As pessoas de sucesso reagem com eficácia aos problemas. As pessoas ineficientes, não. As pessoas de sucesso respiram fundo, relaxam e pensam com clareza. Procuram o que há de bom em todas as situações. Tentam encontrar as lições valiosas. Acima de tudo, concentram-se na solução, naquilo que pode ser feito, e não no que aconteceu e em eventuais culpados. Enfrente cada problema com eficiência. Assim como existe um processo para a solução de problemas matemáticos, existe também um processo para a solução de problemas de negócios e da vida, e você pode aprender a utilizá-lo pelo resto de sua carreira. Para isso, é necessário que aborde a solução de problemas de maneira sistemática e organizada. Primeiro passo: defina o problema com clareza. Qualquer problema bem equacionado já está meio resolvido. E absolutamente espantoso o tempo que é desperdiçado na busca desordenada de uma solução, quando ninguém sequer conseguiu equacionar o problema com clareza. Segundo passo: pergunte quais podem ser as causas do problema. Procure as causas óbvias do problema e as não tão óbvias. Como ele começou? Quais são suas origens? O que foi que o desencadeou? Qual foi a variável crítica que mudou e causou o problema? Quais as pressuposições que levaram a ele? Como um médico que efetua um exame intensivo em um paciente, você precisa dissecar completamente o problema antes de tentar resolvê-lo. Terceiro passo: pergunte quais seriam todas as possíveis soluções. Evite a tendência natural da maioria dos seres humanos de saltar diretamente da definição de um problema para uma conclusão a respeito de alguma solução. Pergunte sempre qual poderia ser uma outra solução. Às vezes, a melhor solução consiste em não fazer absolutamente nada. Às vezes, a melhor solução é reunir mais informações. Pode ser, também, perceber que não é um problema seu, e entregá-lo a alguém que seja efetivamente responsável. Quarto passo: pergunte a que deve levar esta solução. Uma vez que tenha identificado várias soluções possíveis, a única maneira de avaliar a atratividade de uma delas é determinar antecipadamente aonde você quer que ela leve. Você já ouviu aquela história de que a operação foi um sucesso, mas um paciente morreu. É muito comum adotarmos uma solução e começarmos a aplicá-la para, em seguida, constatar que não só o problema não foi resolvido como piorou em relação ao momento em que começamos a agir. Certifique-se de que a solução escolhida concretizará o propósito que você tinha em mente quando deu início ao exercício de solução do problema. Quinto passo: atribua responsabilidades específicas ou assuma você mesmo a responsabilidade pela implementação da solução. Uma vez decidida qual a solução ideal,
Estabeleça um prazo para sua implementação. Estabeleça uma medida pela qual você possa determinar se a solução foi eficaz. Uma discussão para a solução de um problema que não leve a um acordo sobre determinada solução, acompanhado da atribuição de responsabilidades pessoais e de um prazo, é o mesmo que um problema que acabará voltando sempre, sem ser resolvido. Pratique este método sistemático de lidar com os problemas até que ele se transforme em um hábito. Você ficará impressionado ao constatar como se tornou mais eficiente e como seus resultados melhoraram com a utilização deste método. A chave da vitória e do sucesso, ao estudar operações de guerra e batalhas ocorridas ao longo dos séculos, sempre me fascinaram as situações em que tropas menores derrotavam uma força numericamente superior. Em todos os casos, descobri que a força numericamente menor era muito mais organizada, metódica e ordeira em seu plano de ataque e execução do que a força maior, mais desorganizada. Da mesma forma, uma pessoa comum, dotada de um sistema ou de uma receita para a solução de problemas, pode se sair melhor que pessoas muito inteligentes e de excelente formação que atacam seus próprios problemas sem um método ou um processo específico para solucioná-los. Estas duas metodologias, a da ginástica mental e a da abordagem sistemática, proporcionam-lhe uma tremenda vantagem no domínio dos inevitáveis problemas e dificuldades da vida. Escreva tudo. Não esqueça nunca de pensar no papel. Escreva tudo. Algo acontece entre o cérebro e a mão quando você escreve. Você adquire maior sensação de clareza e compreensão das questões envolvidas. Você pensa melhor. Sua percepção torna-se mais aguda. Você efetivamente se torna mais inteligente e mais criativo pelo simples fato de escrever tudo à medida que avança e antes de tomar uma decisão. Antecipe-se no tabuleiro. Um dos mais poderosos exercícios de criatividade no pensamento chama-se planejamento de cenários. Neste tipo de planejamento, pense vários movimentos adiante no tabuleiro do jogo da vida e imagine o que poderia acontecer em algum momento do futuro. Embora, em grande medida, o futuro não possa ser previsto, certas tendências verificadas no momento presente continuarão no futuro. Certos acontecimentos que se dão ao seu redor afetarão essas tendências, se não as interromperem das mais diversas maneiras. Acontecimentos totalmente inesperados se darão, exigindo que você altere completamente os seus planos. Responda a duas perguntas. No planejamento de cenários, você faz a si mesmo duas perguntas. Primeira, quais as 3 piores coisas que poderiam acontecer nos meses ou anos vindouros, e que afetariam negativamente meu negócio ou minha vida pessoal? Escreva-as. Seja absolutamente honesto consigo mesmo. Recuse-se a desejar ou a esperar pelo melhor. Por exemplo, imagine que seu melhor cliente tivesse fechado as portas ou então, insolvente, não pudesse pagar pelos produtos ou serviços que você lhe forneceu. O que você faria? Como reagiria? Que medidas poderia tomar para se prevenir contra este tipo de eventualidade? Em seguida, pergunte a si mesmo, quais as 3 melhores coisas que poderiam me acontecer nos meses e anos vindouros? Munido das respostas a essas duas perguntas, você pode recorrer à ginástica mental para se preparar para qualquer eventualidade. Quando se tratar de um possível revés, pergunte a si mesmo, como poderíamos nos prevenir desse revés? Encontre, então, 20 respostas para esta pergunta. Quando se tratar de uma possível oportunidade, pergunte a si mesmo, como poderíamos aumentar a probabilidade de que esta oportunidade se concretize ou tirar proveito dela tal como se apresenta hoje? Escreva, igualmente, 20 respostas a esta pergunta. Toda vez que faz a si mesmo uma dessas perguntas, é como se uma fagulha elétrica desencadeasse uma série de ideias e intuições. Quanto mais você pensa nessas questões cruciais, mais ativa seu superconsciente para que lhe proporcione inspiração e lampejos de inspiração que lhe permitirão aproveitar as oportunidades que se apresentam ou evitar certos riscos. Desenvolva as suas alternativas. Uma das partes mais importantes de sua filosofia pessoal deve girar em torno do desenvolvimento de alternativas. A regra é a seguinte: sua liberdade é diretamente proporcional às suas alternativas mais bem desenvolvidas. Se sua meta é ser feliz,
bem-sucedido e livre, você precisa ter alternativas. Em cada situação que enfrentar, deve ter a possibilidade de realizar mais de uma ação. Nunca se deixe apanhar em uma situação em que só disponha de uma alternativa à sua frente. A partir do momento em que entrar para o seu primeiro emprego, fizer seu primeiro investimento ou embarcar em qualquer aventura na vida, comece imediatamente a trabalhar em uma alternativa para a empreitada que iniciou. Para o caso de alguma coisa dar errado, desenvolva seu plano B. Otto von Bismarck, o chanceler de ferro da Alemanha no século XIX, era considerado o maior estadista de sua época. Foi capaz de jogar nações, principados e potências adversárias uns contra os outros ao longo do processo de transformação da Alemanha em um Estado unificado. Sua vida política consistiu em um interminável processo de avanços e retrocessos em negociações, sucessivamente vencendo e perdendo. Bismarck era famoso por ter sempre à sua disposição um plano alternativo pronto antes de começar a negociar seu plano principal. Esse tipo de alternativa passou a ser conhecido como Plano Bismarck ou Plano B. Você sempre deve dispor de um plano B para questões importantes de seu negócio e também de sua vida pessoal. Qual é seu plano B? Qual o plano alternativo de que dispõe para o caso de seu emprego, sua carreira, sua empresa ou o rumo que tomou não ser bem-sucedido? Qual é seu plano alternativo se seus atuais investimentos não derem certo ou se seus mais cuidadosos planos falharem? Quais são as suas alternativas? O que você faria se amanhã se visse no olho de ponto e vírgula ou precisando começar tudo da estaca zero? Quanto mais opções você tiver, de maior liberdade desfrutará. Quanto mais alternativas houver concebido, desenvolvido, maior poder terá em qualquer situação. Quantos mais caminhos alternativos você explorar para o caso de aquele que resolveu seguir não dar certo, maior confiança terá. Por isso, uma das coisas mais importantes que você pode fazer ao longo da vida é aumentar o alcance de sua liberdade de ação. Use sua criatividade para estar sempre desenvolvendo opções e alternativas, por melhores que as coisas estejam no momento. Pense a longo prazo. Seu objetivo final em seus negócios e em sua carreira é ganhar tanto dinheiro quanto possível e alcançar a independência financeira. Em nossa sociedade, todo lucro, todo sucesso financeiro, advém de algum tipo de valor agregado. Quando você agrega valor, se coloca na posição de se apoderar de uma parte desse valor sob a forma de maiores receitas, lucros ou dividendos. Trata-se da lei fundamental da economia de mercado, a qual, como a maioria das leis econômicas fundamentais, é desconhecida ou mal compreendida pela maioria das pessoas que trabalham. Hoje em dia, em nossa sociedade, uma das perguntas que você pode fazer a si mesmo em sua ginástica mental é: o que posso fazer, no momento, para aumentar meu valor diante de meus clientes? Você pode perguntar: quem são meus clientes ideais? O que posso fazer para levar mais clientes ideais a comprarem de mim? Acima de tudo, pergunte a si mesmo: o que eu precisaria fazer para merecer exatamente o tipo de clientes que quero ter? O que você poderia fazer mais ou começar a fazer para merecer ter mais clientes do tipo que você realmente busca? Esteja sempre agregando valor. Esteja sempre buscando maneiras de usar sua criatividade para agregar valor, fazendo as coisas com mais rapidez, melhor, a menor custo ou com maior facilidade. Esteja sempre buscando maneiras de merecer uma recompensa maior por ser capaz, de alguma maneira, de servir melhor a seus clientes. Em última análise, como membro da sociedade, como protagonista de nosso sistema econômico, seus bens e suas recompensas decorrerão de sua capacidade de atender melhor que seus concorrentes. Use diariamente sua inteligência e sua criatividade para encontrar maneiras de se tornar mais valioso para a sua empresa, seu setor e o mundo em que vive. Esta é a verdadeira marca do gênio pessoal. Libere sua criatividade inata. 1. Escolha sua meta mais importante ou seu maior problema e escreva em forma de pergunta no alto de uma folha de papel. Trate, então, de se disciplinar para encontrar 20 respostas para esta pergunta, e comece imediatamente a pôr em prática uma dessas respostas. 2. Aborde cada problema sistematicamente,
definindo com clareza, trabalhando em possíveis soluções, tomando uma decisão e tratando de implementar a solução o quanto antes. 3. Pense no papel. Escreva cada detalhe de determinado problema ou meta e busque maneiras simples e práticas de resolver o problema ou alcançar a meta. 4. Identifique os melhores e os piores acontecimentos que poderiam lhe ocorrer nos meses vindouros. Estabeleça o que poderia fazer para reduzir os efeitos dos piores resultados e maximizar os benefícios ou a probabilidade dos melhores resultados possíveis. Sua liberdade é diretamente proporcional às alternativas de que dispõe. Desenvolva um plano B para cada área importante de seu negócio e de sua vida pessoal.